Você já sentiu o impacto de uma palavra que não cicatrizou? Às vezes nem é o tom, mas o conteúdo. Uma frase, uma crítica, um comentário irônico. Ficam ali rondando a mente como uma sombra que insiste em voltar. As palavras têm o poder de levantar alguém, ou de destruí-lo por dentro. E o mais assustador é que, muitas vezes, isso acontece em silêncio, longe dos olhos de quem falou. Certa vez, um garoto chegou em casa chorando. Tentava engolir o choro para não preocupar a mãe, mas era nítido que algo o machucava. Quando ela insistiu, ele contou que um colega havia dito: "Você nunca vai ser bom em nada. Desiste logo." Era só uma frase, mas dita na frente de outros no meio da sala com um riso sarcástico. O garoto ficou em pedaços. Não era só a humilhação. Era a marca invisível da palavra que feria. E pior ainda, era o eco que se formava dentro dele, como se aquela mentira tivesse se tornado verdade. Palavras ofensivas podem parecer comuns hoje em dia, mas o apóstolo Paulo escreveu: "Abandonem palavras ofensivas." Colossenses 3:8. Elas não são inofensivas, elas criam rachaduras profundas no coração. Quantas pessoas estão vivendo hoje com a alma enfraquecida por algo que ouviram há anos? E talvez isso tenha começado com alguém dizendo: "Ah, foi só uma brincadeira." Mas para quem escuta, aquilo se transforma num veneno lento, sutil e devastador. O que sai da nossa boca revela muito mais do que imaginamos. É como se cada palavra que dizemos fosse um reflexo direto daquilo que cultivamos por dentro. Palavras sujas, piadas maldosas, insultos. Tudo isso brota de um solo doente. E quanto mais regamos esse solo com impureza, mais perdemos o controle da nossa própria fala. Vivemos numa era em que a obscenidade virou moda. Comediantes usam palavrões como muleta para provocar risos fáceis. Redes sociais viraram palco para ofensas disfarçadas de sinceridade. Mas a Bíblia nos lembra com firmeza: eliminem a conversa obscena da sua boca. Colossenses 3:8. Não se trata apenas de educação ou etiqueta, trata-se de santidade. Falar coisas impuras entristece profundamente a Deus e aos que o amam. Gálatas 5:19-21 nos alerta que a impureza é uma das obras da carne. E não é só o que falamos, é o que toleramos ouvir, compartilhar, rir, espalhar. Se você normaliza esse tipo de conversa com o tempo, ela deixa de parecer errada. A consciência adormece e a boca, que deveria ser fonte de bênçãos, passa a ser instrumento de feridas. A impureza verbal contamina a alma. O que você anda alimentando dentro de si? Já parou para pensar que a mesma boca que pode ferir, também pode curar? As palavras têm o poder de reconstruir corações quebrados. Elas podem ser um bálsamo na ferida invisível que ninguém vê, mas que grita por dentro. A Bíblia diz: "Falem somente o que for bom para edificar e que for apropriado para que transmita o que é benéfico." Efésios 4:29. Deus não quer que nossas palavras sejam armas, mas ferramentas de consolo. Ele sabe o quanto uma palavra bondosa, dita na hora certa, pode salvar o dia, ou até uma vida. Talvez hoje mesmo você tenha a chance de mudar o rumo da vida de alguém, apenas com o que vai dizer. Um elogio sincero, um "estou orando por você", ou simplesmente um "estou aqui, conte comigo." Pode parecer pouco, mas para quem está sufocado, isso é tudo. Você pode ser luz na vida de alguém só com suas palavras. Deixe um comentário. Que palavras de encorajamento já tocaram o seu coração? Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Palavras podem ferir, sim, mas também podem curar com ternura. Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Quantas vezes dizemos algo num momento de irritação e só depois percebemos o estrago? A frase já foi lançada. E do outro lado, alguém talvez esteja tentando se recompor, juntar os cacos da autoestima, apagar o eco daquelas palavras duras. Você nunca acerta. Você é inútil. Assim ninguém vai te amar. Expressões que soam como verdades absolutas quando ouvidas repetidamente.
principalmente por crianças. O apóstolo Paulo nos orienta com firmeza. Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas. Efésios 4:31. Palavras ofensivas não apenas machucam, elas podem moldar identidades feridas. Uma criança que cresce ouvindo insultos tende a acreditar neles. Um cônjuge que vive sob críticas constantes pode perder o brilho nos olhos. E um amigo, quando ridicularizado, talvez se afaste em silêncio. A Bíblia ainda alerta: pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. Isso mostra o quanto nossas palavras têm peso emocional, principalmente para quem ainda está em formação. A língua tem o poder de gerar vida ou arrancar esperanças. Se você se arrepende de algo que disse, saiba, ainda dá tempo de mudar. O arrependimento é um bom começo, mas o próximo passo é a vigilância diária, pensar antes de falar, observar o tom e buscar sempre edificar. A boca fala, mas o coração pode aprender a calar, curar e amar. Você já foi tocado por uma palavra bondosa que chegou exatamente na hora certa? Às vezes é só um "eu acredito em você", um "obrigado por existir", ou até mesmo um simples "vai passar". Mas isso é suficiente para reacender a luz no coração de alguém. A Bíblia nos convida a fazer esse tipo de escolha todos os dias. Falem somente o que for bom para a edificação. Efésios 4:29. Provérbios 15:23 reforça isso. Como é boa uma palavra no tempo certo. Elogiar, reconhecer o esforço do outro, valorizar uma atitude. Isso transforma a atmosfera emocional de qualquer ambiente. É como acender uma vela num quarto escuro. E isso começa com um hábito, o de enxergar o que há de bom nos outros. Um jovem que luta para manter sua fé, um idoso que persevera, uma criança que tenta fazer o que é certo. Todos eles precisam ouvir que estão no caminho certo. Use sua voz para animar, não para criticar. Torne-se uma fonte de conforto para quem está ao seu redor. Se essa mensagem tocou você, escreva aqui nos comentários uma palavra que já te animou. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir algo bom hoje. Se as palavras têm poder, que o seu poder seja de cura. Porque no silêncio do coração do outro, a sua voz pode ser a resposta que ele orou para ouvir. Elogiar é mais do que um gesto educado. O problema é que, muitas vezes, deixamos esse dom adormecido. Enxergamos o que os outros fazem de bom, mas calamos. E esse silêncio pesa mais do que imaginamos. A Bíblia nos diz: como é boa uma palavra no tempo certo. Provérbios 15:23. Elogiar é reconhecer o esforço. É olhar além do óbvio. É dizer: eu vi o quanto você se dedicou. Você fez diferença hoje. Você foi corajoso ao manter sua fé. Palavras assim não alimentam o ego, alimentam a alma. Imagine o impacto que um elogio pode ter em uma criança. Quando ela ouve que foi obediente, prestativa ou amorosa, isso não apenas reforça o comportamento, fortalece sua identidade. O mesmo acontece em um casamento. O marido que agradece à esposa, a esposa que admira o marido, criam um lar emocionalmente fértil. Assim como as plantas precisam de luz e água, as pessoas precisam se sentir valorizadas. E não se trata de bajulação. Trata-se de verdade e amor. Elogiar é um dom de quem sabe ver a beleza no outro. É uma escolha diária de construir e não de destruir. Você tem usado esse dom? Há momentos em que as palavras certas não são apenas desejadas, elas são necessárias. Imagine alguém do seu meio lutando contra o desânimo, lidando com perdas ou sentindo-se invisível. O que você diria? Talvez você pense: não sei como ajudar. Mas a verdade é que muitas vezes não é sobre resolver, é sobre estar. A Bíblia descreve a Deus como aquele que consola os que estão sendo esmagados. Isaías 57:15. Ele vê os que choram em silêncio e deseja que nós sejamos extensões desse consolo. Como? Estando ao lado, dizendo: você não está sozinho, lendo um versículo que traga esperança, ouvindo sem julgar, orando juntos. Às vezes,
A cura começa na presença de alguém que se importa. O apóstolo Paulo disse: continuem a consolar os que estão deprimidos. 1 Tessalonicenses 5,14. Isso exige empatia, sensibilidade e, acima de tudo, amor. Ao oferecer consolo, você está oferecendo a Deus o que Ele mais valoriza: bondade genuína. Nem sempre vamos saber o que dizer. Mas a intenção amorosa, expressa com sinceridade, tem um valor imenso. Provérbios 12:25 nos lembra: a preocupação no coração de um homem o deprime, mas uma boa palavra o anima. Quem hoje precisa ouvir de você uma boa palavra? Você nunca sabe o que alguém está enfrentando. Por fora tudo pode parecer bem, mas por dentro a alma pode estar em guerra. É por isso que uma palavra, uma única palavra, pode ser o fio que impede alguém de cair no abismo da tristeza, da dúvida, da solidão. E ao mesmo tempo, uma palavra impensada pode empurrar essa pessoa ainda mais fundo. Existem pessoas que guardam para si dores profundas, inseguranças que foram plantadas por frases ditas por pais, colegas, líderes, e crescem tentando provar o contrário, ou pior, aceitam como verdade aquilo que nunca deveria ter sido dito. Você não é suficiente. Você sempre atrapalha. Ninguém se importa. Essas frases deixam cicatrizes que o tempo não apaga. Por isso, ao abrir a boca, pense: estou oferecendo um remédio ou um veneno? Minha presença na vida das pessoas tem sido um alívio ou um fardo? É fácil falar sem pensar, mas é corajoso usar as palavras para transformar, edificar, levantar. E aqui vai um convite: escolha ser alguém que inspira, que mesmo em dias difíceis consegue encontrar no coração uma palavra boa para oferecer. Porque quando você decide usar suas palavras para curar, você se torna parte da resposta que alguém estava orando para receber. Escreva nos comentários: que tipo de palavra você mais precisava ouvir hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que ela precisa. As palavras que você pronuncia não desaparecem quando o som se desfaz no ar. Elas permanecem na mente, no coração e, às vezes, por toda uma vida. Uma frase dita em raiva pode ferir por décadas. Um elogio sincero pode moldar a autoestima de uma criança. Um "estou aqui" pode impedir alguém de desistir. O que sai da sua boca carrega um peso sagrado. Você já parou para pensar no impacto que você tem todos os dias? Com suas palavras você pode gerar fé ou desânimo, pode acalmar ou inflamar, pode salvar ou ferir. E o mais bonito é que você não precisa ser um orador brilhante ou um mestre em discursos. Basta ser alguém disposto a falar com verdade, respeito e amor. Essa é a força mais poderosa de todas. Quantas vezes alguém se sentiu fortalecido depois de ouvir uma simples frase sua? Talvez você nunca saiba. Deus vê o bem que você espalha com suas palavras. Ele se alegra quando você escolhe edificar em vez de destruir. Ele honra aqueles que usam a língua para dar vida, não para roubar esperança. Hoje você pode começar de novo. Pode pedir perdão por palavras duras. Pode mandar uma mensagem de carinho para alguém que se afastou. Pode agradecer, pode elogiar, pode consolar, pode amar com palavras. Que as suas palavras sejam sementes de cura, pontes de reconciliação, abraços disfarçados de frases. E que você seja lembrado como alguém que, ao falar, fazia o outro se sentir mais perto de Deus. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje.